A teologia é o estudo de Deus. E a bibliologia, no contexto da ciência-teologia, é, como comumente se diz, que é a doutrina das Sagradas Escrituras. Tem uma importância muito grande para aprendermos as origens da Bíblia até os dias de hoje. As pessoas estão afastadas das Sagradas Escrituras. Hoje, a não ser os evangélicos, a sociedade não se interessa pela palavra de Deus. E esses estudos abrangendo a bibliologia nos traz a oportunidade de mostrar não só ao evangélico, mas ao leigo, aquele que nunca ouviu falar na palavra de Deus, do que é a Bíblia, como ela foi formada, qual a importância dela na vida de uma sociedade como a nossa. A bibliologia, ou doutrina do estudo das Sagradas Escrituras, nos leva a conhecer desde as origens das Escrituras Sagradas até como ela chegou aos nossos dias. A bibliologia tem como objetivo, primeiro, conhecer as origens da Bíblia, como a Bíblia surgiu, como ela veio se tornar a palavra de Deus. Conhecer como ela foi organizada, como ela foi compilada neste livro único e maravilhoso. Conhecer como essa maravilha foi feita, como essa palavra de Deus tão perfeita foi organizada. Provar que a Bíblia é a palavra de Deus, é a única palavra e inerrante palavra de Deus. Provar que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus e que, movidos por essa inspiração, reuniram esses livros todos que hoje formam o que nós chamamos de Bíblia. Então, o estudo da bibliologia volta-se para o entendimento das origens do conhecimento e do desenvolvimento da palavra de Deus até os nossos dias. E vale dizer que esta palavra não se finda ainda, porque a palavra de Deus é eterna e ela terá continuidade por todo o tempo que Deus achar assim necessário. A seguir, então, eu farei um resumo dos capítulos e das lições da Bíblia para que você tenha uma ideia, tenha um conhecimento do que você irá estudar, de que maneira você irá olhar, ver, ler e compreender os assuntos na matéria de bibliologia. O que é teologia? Qual o fundamento teológico? Comparação entre teologia e religião. A importância da teologia para o estudo da palavra e as divisões da teologia. A revelação divina. Os itens abordados neste capítulo, conceitos da revelação, a necessidade da revelação divina, objetivos da revelação divina, categorias da revelação divina, a revelação geral e a revelação especial, e os aspectos da revelação divina. Como estudar a Bíblia Sagrada? Os princípios que iremos ver para o estudo da Bíblia e os materiais auxiliares para o estudo teológico. O tema é Conhecendo a Bíblia através da sua estrutura. Abrangeremos os seguintes assuntos: a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a divisão da Bíblia em versículos e em capítulos, e os chamados epígrafes da Bíblia. Nós veremos conhecendo a Bíblia através dos seus nomes, através dos seus símbolos e através das suas funções. E abrangeremos os seguintes temas: os títulos da Bíblia, os símbolos da Bíblia, a característica da palavra de Deus, atividades da palavra de Deus. Nós iremos abordar os idiomas e materiais em que a Bíblia foi escrita, as línguas originais da Bíblia e os materiais usados para a escrita da Bíblia. Iremos ver as tábuas de barro, os papiros e os pergaminhos. Temos a natureza da Bíblia. Abrangeremos os conceitos e a inspiração da Bíblia. A inspiração divina do Antigo Testamento, a inspiração divina do Novo Testamento
e as várias teorias sobre a inspiração divina, formulada por teólogos, filósofos, cientistas e várias figuras notáveis da humanidade. As evidências internas da inspiração divina, que abrangerá os seguintes itens: a importância da Bíblia como a palavra de Deus para a fé cristã, a evidência da unidade e da harmonia da Bíblia, a evidência da inerrância da Bíblia, a evidência das profecias existentes na Bíblia que já foram cumpridas e aquelas que se cumprirão, a evidência da reivindicação da Bíblia como escritura sagrada. Nós temos as evidências externas da inspiração da Bíblia, as evidências e a sua influência, a evidência da sua indestrutibilidade, a evidência da preservação das Escrituras e a evidência do resultado prático do estudo das Escrituras Sagradas. Estudaremos o chamado cânon bíblico. O que é o cânon da Bíblia? O que determina a canonicidade de um livro? Ou seja, quais foram os fatores determinantes que mostraram que todos os livros que compõem a Bíblia Sagrada foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus? A formação do cânon do Velho Testamento, como o Velho Testamento foi formado, como aqueles homens que escreveram foram inspirados pelo Espírito Santo e por quê? E a formação do cânon do Novo Testamento, que também iremos examinar como aqueles homens que escreveram o Velho Testamento receberam a inspiração de Deus através do Espírito Santo, como se reuniram para escrever, por que escreveram e qual a mensagem que Deus traz em cada livro que é inspirado por Deus. Nós temos os livros que foram rejeitados na Bíblia. Existem livros antigos que foram rejeitados. São os chamados livros apócrifos. Iremos ver o que são esses livros apócrifos, quais são esses livros apócrifos, aonde eles estão inseridos e por que esses livros foram rejeitados. Por que motivo esses livros chamados apócrifos ou fora do contexto bíblico, ou livros não inspirados pelo Espírito Santo, foram rejeitados da Bíblia como a conhecemos hoje. Nós falaremos sobre as diversas traduções da Bíblia. Os Targums, originados lá nos antigos hebreus. A Septuaginta, escrita por homens séculos antes de Cristo. O Talmud, que é a Bíblia dos judeus, conhecida como Torá. A Vulgata Latina, a tradução dos textos da Septuaginta, escrita em grego, para a língua latina. E as principais traduções em língua inglesa, na Idade Média, na Idade Moderna, em língua alemã, a Bíblia, como nós conhecemos hoje, traduzida para a língua portuguesa. E com isso, nós, sucintamente, resumimos o que abrange o estudo da bibliologia. O estudo de bibliologia é muito importante. Até eu observo que todos os estudantes de teologia deveriam começar o seu estudo por bibliologia. Porque a bibliologia ela vai dar um panorama do que realmente é a Bíblia, dos seus 66 livros, dos seus escritores, quem escreveu, a inspiração da Bíblia, que é maravilhoso o estudante de teologia conhecer. Conhecendo exatamente esses passos, ele vendo desde a criação do mundo até o retorno de Cristo e até o final de todas as coisas no Apocalipse. Aí o estudante da Bíblia, ele estudando desde os livros iniciais da Bíblia, como o Pentateuco, os livros históricos, depois ele passa a estudar os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores, aí ele vem para o Novo Testamento, passa a estudar exatamente os evangelhos, livro do Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, que é a história da igreja, aí vem estudando as epístolas paulinas,
de repente ele já passa a ver o que Tiago escreveu, estuda sobre os hebreus, as epístolas escritas por João, por Pedro e por fim o Apocalipse. Aí ele passa a ter um panorama geral da Bíblia, daquilo que ele está estudando, do livro de Deus. Dentro disto, ele vai então aprender em bibliologia como foram feitos os primeiros escritos, se usavam o papiro, os livros, por quem foram escritos, e isso é importante dentro da bibliologia. Por quê? O estudante da bibliologia, ele tem essa visão global do que realmente é a Bíblia, ele vai ter mais interesse de descobrir os valores e as importâncias bibliológicas, porque ele vai ver que é uma inspiração de Deus. Deus inspirou os homens para que escrevessem, homens de vários lugares diferentes datas, homens que não se conheciam, mas escreveram, e a Bíblia forma exatamente uma cadeia importante. Nenhum fugiu das normas um do outro. Por quê? Porque a Bíblia é inspiração do Espírito Santo. Deus inspirou homens com graça para que escrevessem. Então, num período realmente de muitos anos, os homens passaram a escrever a Bíblia Sagrada, e por isso, meus amados, que o estudante, ao ele focar em bibliologia, ele precisa ter um conhecimento geral. Dentro desse conhecimento geral, ele vai descobrir a história de Israel, como que foi, vai descobrir a história dos reis que reinaram em Judá, em Jerusalém, todas aquelas províncias, ele vai aprender com os reis que lutaram contra Israel. Tudo é uma história. De repente, ele passa a estudar também os livros poéticos, estudando quem foi o escritor do livro de Jó, por que foi escrito, qual a razão, ver os livros de Salmos, os escritores que escreveram os Salmos, ele vê então a ideia de Salomão, ao escrever então o Provérbios, a escrever Eclesiastes, Cantares de Salomão, ele passa a ver essa situação importante dentro da Bíblia Sagrada. Portanto, o estudante de teologia, ele deveria começar o seu estudo por bibliologia para compreender a razão da Bíblia. Por isso eu digo que é muito importante o estudo de bibliologia.